Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E vocês sabem, né, que quando eu estou neste formato aqui, não tem bem um roteiro, né? A gente fala de um tema específico e, enfim, de acordo com o que eu vou pensando, vou lembrando. Então eu não sigo muito bem um roteiro porque eu não gosto de fazer edição nesse formato. Enfim, eu vou partir pro tema logo, porque é um tema um pouco complicado e eu sei que para muitas pessoas também é um pouco polêmico, né? Polêmico no sentido assim de talvez você ainda não tenha passado por uma experiência desse sentido e aí você fica se perguntando, achando como que vai ser, qual vai ser a sua atitude no momento, na hora, enfim. Então, existem diversos sentimentos aí envolvidos, né? Não sei nem se pode falar muito bem desse tema, né? Mas, ou a palavra, mas é sobre perca de alguém, a perca de alguém. Um familiar, um amigo, enfim. Eu já contei aqui em um dos vídeos sobre depressão, se eu não me engano, assim, sobre a perca que eu tive de um amigo há 10 anos atrás. E mexeu muito comigo, porque eu não consegui ver ele. Eu não consegui ver ele sendo velado e nem enterrado. Quando eu cheguei lá, não tinha durado nem 40 minutos o velório. Estava marcado tipo para 6 horas da tarde. E aí quando eu cheguei lá, era tipo 6h40. Era lá no fundo de Mauá, longe, muito longe pra mim. E aí já tinha acabado. Eu fiquei tão possessa, porque eu falei, como que vela uma pessoa 40 minutos? A família? Em 40 minutos você vela uma pessoa. Sendo que todo o tempo eu estava falando pro irmão dele, olha, segura, tô chegando. Eu e uma rapaziada aqui que era amiga dele, amigos dele. Segura, não, estamos aqui te aguardando. Quando eu cheguei lá já tinha acontecido. E eu soube que foi um descaso total, porque uma professora nossa estava lá no local e ela contou que assim, foi horrível, horrível. Não teve oração, não teve despedida, não teve nada. Essa foi a minha primeira, assim, não foi a primeira perda que eu lembro, né? Eu perdi um tio e eu fui no velório, fui no enterro, né? E eu vi todo aquele processo. Só que eu não entendia muito bem. A criança não tem um sentimento. Ela entendeu, ela perdeu. Tipo, talvez ela não vá ver mais aquela pessoa. Mas a criança, ela não entende a seriedade daquilo, sabe? E muito tempo depois, em 2019, eu acabei perdendo também uma amiga, né? Que era minha manicure. E, tipo, eu amava estar com ela. Ela me lembrava muito a minha mãe. Ela teve 3 filhas mulheres também. Então, assim, ela tinha uma vida muito parecida com a da minha mãe. E eu me identifiquei muito com ela. Ela, de um dia, ela teve um infarto. Passou mal em casa. Morreu. Sabe? Simples assim. Como se não fosse nada. Isso foi dia 8 ou 9, acho que foi 9 de junho. E eu não fui no velório dela. Porque eu falei assim, eu quero ter a lembrança dela bem e viva. E ao mesmo tempo eu fiquei me pensando sobre o meu amigo, né? Que bom que eu não vi ele. Eu quero ter a esperança de um dia encontrar ele em algum lugar aqui. Como se ele não tivesse morrido. Tá bom. Eu acabei não indo no velório dela. E eu sinto muito até hoje por conta disso. Eu sou muito triste nesse sentido, porque eu não fui no velório dela, porque eu não estive com a família. E, cara, velório é pra você dar apoio à família. Lógico, você dá o adeus, mas a família, ela tem que ser assim, a coisa mais importante. Filhas, então, cara, eu me arrependo. Porque, e principalmente,
exatamente 6 meses depois, quem faleceu foi a minha mãe. E eu tinha um sonho muito grande de ter conhecido o Gugu. Bem aleatória, né? Tá bom. Eu tinha um sonho muito grande de conhecer o Gugu. E o Gugu morreu, acho que um mês também antes da minha mãe, alguma coisa assim. Que ele foi em novembro, minha mãe foi em dezembro. Quando ele morreu, no dia do que anunciaram, acho que até do velório, enfim, eu falei pro meu marido: que sensação estranha. Eu acho que o anjo da morte está passando por aí. Isso foi em novembro. O porquê eu disse isso, até agora eu não sei. Pois dito e feito, quando foi dia 10 de dezembro, né? 10 de dezembro de 2019, a minha mãe falece. Eu recebo a ligação em desespero da minha irmã, porque minha mãe morava com a minha irmã. E aí eu recebo a ligação e a minha irmã chorando, berrando, esperneando, falando: ó, a mãe morreu. 3 horas da manhã, tá? 3 e pouquinho da manhã. Foi do jeito que eu sempre acreditei que seria. 3 horas da manhã, de madrugada, um dia bem aleatório, perto do Natal, que era pra ferrar o Natal de todo mundo. Então foi do jeitinho que eu sempre imaginei que seria. O caos. Sabe o que aconteceu comigo? Eu levantei da cama, acordei, assim, eu levantei, só sentei na cama, cutuquei meu marido, assim, porque ele já tinha acordado, né? Ele já tinha acordado com a ligação. E eu falei: minha mãe morreu. Lógico que ele ficou espantadíssimo. E aí eu falei assim: preciso ir no banheiro. Porque me deu dor de barriga na hora. Desespero, assim. Eu não tive reação, tá? Não tive. Mas o meu desespero foi tão grande, interna, quietinha, que me deu dor de barriga. Nisso eu já liguei pra minha outra irmã. E ela, tipo, com a voz bem sonolenta, tipo, também, assim: o que aconteceu? Aí ela: ai, me deu dor de barriga. Eu falei: a mim também. Liguei pra minha tia, enfim, né? Caos. Gente, ali eu me vi num filme de terror. Não vou nem falar num filme, eu me vi numa série de terror, porque houve vários capítulos, entendeu? E você vai lidando com várias coisas. Nath, é só na hora da morte que você vai lidar com essas coisas? Não. Depois, quando vem uma depressão e vem uma depressãozinha em você lida com isso também. Enfim, vamos chegar lá. E logicamente esse vídeo vai ter mais que 10 minutos. Então o que aconteceu, né? Eu levantei, peguei minhas coisas. Eu já imaginei que eu ia ficar uns dias lá na casa da minha mãe, com a minha irmã, né? Com as minhas irmãs. Separei umas roupas e tal. E fui... Era umas 4 horas quando a gente conseguiu sair de casa. E a gente foi até o hospital, que é tipo do outro lado da cidade, da onde eu morava praticamente. Cheguei na frente do hospital, eu não quis ver minha mãe, a médica orientou não ver. Aí eu falei: tá, eu não quero ver mesmo. Porque eu não tava acreditando, gente, eu não tava raciocinando, sabe? Eu tava quieta, tava zen, muito tranquila, não conseguia chorar porque eu não tinha entendido ainda. Aí quando pediram pra gente voltar aqui pro centro, né? Pra ir no Hospital das Clínicas, na verdade no Hospital das Clínicas, mas no IML, pra reconhecer o corpo, fazer a liberação e tal. E aí eu vi ela lá pra reconhecer o corpo. Pra mim, a morte não foi a pior coisa. Foi ir lá reconhecer o corpo. Então, se você não aguenta, eu recomendo que você não vá. Manda um parente, um amigo, alguém que tiver assim próximo. Manda essa pessoa aí. Porque até hoje eu tenho imagem da minha mãe na cabeça. Aquela imagem, sabe? E eu pensando assim: eu vou deixar ela aí? Eu vou deixar ela aí aqui com esse povo? Né?
E aí tá. Paguei lá o que tinha que pagar, pra não ter mais dor de cabeça. Cada um paga um valor, então não vou nem dizer nem quanto que foi, mas foi um valor bem alto. No caso nem foi eu que paguei, mas enfim. E saí de lá. E aí fui pra minha casa, tava um dia muito chuvoso mesmo, em São Paulo. Caindo o mundo. E na volta pra minha casa, eu descobri que a Marie do Roxette tinha falecido um dia antes. Ali eu já acabou comigo, assim. Aí ali, porque meu sonho era conhecer aquela mulher. Meu sonho era ir num show do Roxette. Gente, vocês não têm noção. E eu fiquei assim, com ódio de tudo. Falei, sabe, que raiva. Poxa, o que aconteceu? Eu dormi num dia e no outro aconteceu mil coisas. Porque aí eu fui pra minha casa, me arrumei e tal. Voltei pra casa da minha mãe, que minha irmã ia tomar banho, ia se cuidar, ia pegar meu pai também, enfim. Então voltamos pra casa da minha mãe até dar o horário que tava agendado pra mais ou menos 8 horas da noite, pra receber o corpo. Cheguei lá no cemitério, achei que ia ser horrível, porque eu detesto cemitério com muita cova, com muitas imagens, né? Olha que eu sou católica, né? Mas eu não gosto. Cemitério com cara de cemitério eu detesto. E por incrível que pareça, é o dilema. Aonde que vai ser enterrada? Já começa o dilema aí, né? Onde que vai ser? Aí no fim minha mãe tinha um plano, que depois não tinha um plano funerário, que depois tinha, que depois não tinha. Caos. Daí tudo bem, vamos lá. Deu 8 horas, o povo começou a chegar e nada do corpo. Deu 8h30, 9 horas, nada do corpo. Deu 10 horas e nada do corpo. E ali já estava lotado de gente. Vou chutar alto, baixo, tá? Na verdade. Tinha uma média de umas 60 pessoas no velório da minha mãe. Contando por alto, tá? E aí... Só sei que o corpo foi chegar, gente. Era pra lá de quase 11 horas. E eu já brava, né? Por que demorou, tá? Porque eu autorizei que fizessem remoção dos órgãos dela lá pra estudo no Hospital das Clínicas. E eu falei, não, pode, não tem problema, não. Já morreu. Fazer o quê? Pode retirar. Doadora de órgãos talvez não, porque de fato ela tinha muitas comorbidades, mas pra alguma coisa ela ia deixar um legado aí. Enfim, quando o corpo dela chegou junto exatamente no mesmo momento que com outro carro, que eu até achei que era ela, era um outro carro com uma coroa de flores do pessoal da empresa que eu trabalhava, né? E naquele momento que chegou a coroa, acho que minha ficha caiu. Aí eu comecei a chorar. Foi um momento assim que eu comecei a chorar. Antes eu tava ainda sem reação, muito abatida, às vezes fazendo piada, porque eu não tava entendendo o que tava acontecendo, enfim. E aí eu peguei e chorei muito naquele momento. Que aí também que eu vi que o carro tava entrando com ela. Enfim, fui resolver o que tinha pra resolver ainda de papelada lá, de burocracia. Enquanto as pessoas que já queriam ir embora, né, tava com criança, enfim, vi gente que nunca imaginei que eu ia ver. Tiveram pessoas que foram que eu nunca imaginei que iriam. Sabe, pessoas que eu não falava mais, pessoas que eu já era afastada há muito tempo. Muitas pessoas, gente, muitas mesmo. Muitas da igreja também, que ela era da igreja. E aí o que me surpreendeu é que algumas pessoas que eu falei que estariam, que eu pensei que estariam ali comigo, não estiveram. E eu acabei sim me afastando, porque
ali era um momento muito importante pra mim. E ao mesmo tempo que eu queria estar sozinha com a minha mãe, eu me senti muito abraçada por quem estava. E eu soube o real motivo de o porquê a gente tem que ir em velórios. Pra de fato ser um ombro amigo pras pessoas, pra família. Beleza. Bom, enfim. E aí, o velório aconteceu a noite toda, né? Isso foi antes da pandemia. O velório aconteceu a noite toda. E ela foi enterrada, acho que umas 9h30 da manhã do dia seguinte. Então eu passei a noite inteira lá, do lado dela. Ela foi enterrada, tal, tchau. E é tudo muito rápido, eu nem vi direito enterrando. E é aquela sensação de tipo, bora mulher, simbora, vamos tomar um café. Levanta, vamos lá tomar um café em casa, vamos comprar um pão, vamos ir na praia, vamos fazer alguma coisa, simbora, levanta daí. Essa é a sensação que você tem de, vamos, levanta, é brincadeira. Não sabe lidar, gente, não sabe lidar. É incrível essa sensação de impotência, de não ter respostas, dos outros falar que ela está num lugar melhor e você vai falar assim, dane-se, eu quero ela comigo. Não importa onde ela vai estar, eu quero ela aqui, agora comigo. Mas ela vai estar com o Senhor, não importa, eu quero estar com ela, eu quero ela aqui. Do jeito que ela tivesse, toda capenga, só o pescoço, não importa, eu quero ela. Mas não é do nosso jeito, né? Então, lidar com a morte, ela é uma experiência. E depois da morte da minha mãe, eu me senti um pouco mais forte. Porque veio aquela sensação do tipo, eu não tenho nada mais a temer. Eu já perdi minha mãe, eu já não tenho minha mãe. Não tem nada que vá me ferir mais que isso. Você entendeu? Nada vai me ferir mais do que a perda da minha mãe. Então, Nath, você de fato, você lida com qualquer coisa hoje? Não. Porque aí tem o efeito rebote, que é tudo que me faça sentir triste ou feliz, eu lembro da minha mãe. Só que eu lembro da minha mãe no sentido, se eu tô feliz, eu queria que ela estivesse aqui participando dessa felicidade comigo. Quando eu tô triste, eu queria estar com a minha mãe, queria um colo dela, né? Então tudo, gente, tudo, assim, é muito louco. Essa falta não preenche com palavras, não preenche com nada. É só Deus, assim, é o mistério da vida, é o mistério da vida. É a única coisa que vai preencher isso. E, bom, eu quis trazer esse relato porque algumas coisas elas vão se apagando da nossa memória. E algumas coisas do que aconteceu no dia também estão se apagando da minha memória, porque eu evito pensar, porque é doloroso, então eu evito pensar. Mas ao mesmo tempo eu fico, é isso aí, mais uma etapa da vida. Bom, e eu trouxe o tema, né, eu sei que é complicado, mas eu trouxe o tema porque eu acabei de perder 2 pessoas recentemente. Uma foi o meu sogro e a outra foi uma pessoa que era, tipo, eu considerava como tio, sabe? Que me viu crescer, que cuidou muitas vezes de mim, das minhas irmãs, gostava muito da minha mãe, enfim. Então, ele se foi também. E aí eu fiquei muito reflexiva, né? Tipo, como a gente... As eras estão passando, as gerações estão passando, as crianças estão sendo pais agora e os mais velhos estão indo. E eu fiquei bem chateada com a morte dele. Mas é isso, eu não vou me estender muito mais, é complicado, mas vida que segue. Então, se você gostou desse tipo de vídeo, se você gosta desse tipo de vídeo, né, de conversar sobre assuntos aleatórios, assuntos da vida, enfim, e tudo que envolve, não me deixa no vácuo, se inscreve aqui no canal que tem vários outros vídeos de vários assuntos diferentes. Um beijo, um queijo, até o próximo vídeo e tchau!